Bom, nesse vídeo agora a gente vai ver dois exemplos de aplicação da lei de Ohm generalizada, que é uma lei utilizada para o cálculo da DDP entre dois pontos de um circuito. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um trecho de circuito compreendido entre os pontos A e B. Ele é formado aí por um resistor, um gerador e sua resistência interna, um receptor e também sua resistência interna. Aqui nós temos aqui o sentido da corrente de cada, saindo de A para B, e o valor dessa corrente é de 2 amperes. Já que a lei de Ohm é calcular a DDP, então é isso que nós vamos fazer aqui nessa questão, nesse exemplo, calcular a DDP entre A e B. Só que a gente precisa ter algo em mente. Como a gente está utilizando aqui o sentido convencional, a gente tem que prestar atenção que o gerador terá valores positivos e receptores e resistores valores negativos. Ou seja, gerador positivo e os demais elementos valores negativos. Vamos aplicar então essa lei. Começamos de elemento por elemento a partir de A. Então vamos aqui, ó. Se eu quero calcular DDP, então tenho que saber qual é o potencial em A. Então coloco aqui, ó, VA, potencial em A. Aparece um resistor, aí menos, e aqui, ó, sinal negativo para resistores. Esse resistor que é R, vezes a corrente que passa no circuito que é I. Próximo elemento é um gerador, então aqui a gente coloca positivo e é epsilon, que é a força eletromotriz. Próximo elemento aqui é um resistência interna, então aqui também tem que ser negativo, o valor dessa resistência vezes I. Próximo elemento nós temos um receptor, também dá para perceber aqui, ó, pelo E', toda vez que aparecer linha refere-se ao receptor. Então nós teremos aqui também negativo esta linha. E por fim nós temos aqui outro resistor, também colocamos aqui o sinal negativo, então fica R' vezes a corrente do circuito. Tudo isso deve ser igual ao potencial no ponto B, que nós chamamos de VB. Então a gente observa aí que essa foi a lei aplicada para esse circuito. O cálculo ainda não está feito, mas o que a gente pode tirar aí, ó, começa com potencial em A, termina com potencial em B. Todos os resistores são multiplicados pela corrente e todos eles também são negativos, assim como o receptor. Isso porque receptores e resistores, eles retiram a energia das cargas, então por isso que aí aparece como negativo, enquanto o gerador doa energia para a carga, por isso que ele aparece aqui como positivo. Lembrando que aqui estamos seguindo o sentido convencional para a corrente elétrica, certo? Agora vamos substituir os valores e ver quanto é a DDP. Então fica aqui negativo, o valor de R é 10, e o valor da corrente informado foi 2, mais o valor da força eletromotriz é 20, menos o valor de R agora é 1 e a corrente 2, menos a força contra a eletromotriz é 10, o valor de R' também é 1 vezes 2 e tudo isso igual a VB. A gente observa que VA e VB, por enquanto, não precisam ser substituídos por nada, até porque é justamente o que a gente está querendo calcular. Então, mais uma vez, eu repito aqui VA, e o restante é fazer os cálculos matemáticos. Menos 10 vezes 2, menos 20. Mais 20 desse daqui, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 10, menos 1 vezes 2, menos 2, tudo isso é igual a VB. A gente já nota aqui que menos 20 e 20 são simétricos, então a gente pode cortar um com o outro. Então vai ficar para a gente, ó, menos 2 com menos 2, menos 4 com menos 10, menos 14. Tudo isso sendo igual a VB. A diferença de potencial é o potencial em A menos o potencial em B. Então a gente vai deixar o potencial de A, passa o de B, que era positivo, ele vem negativo, e passa esse menos 14 para o outro lado, que era negativo, então ele vem positivo. Essa é então a resposta utilizando aí a lei de Ohm generalizada.
Então, a diferença de potencial, a DDP, entre A e B corresponde a 14 volts. Este foi o exemplo 1. Vamos agora a mais um exemplo, nesse caso daqui, o exemplo 2. Nesse exemplo 2, nós temos agora um circuito fechado, não mais um trecho do circuito aberto. Só que, nesse exemplo, diferente do outro, não está indicando aqui quem é gerador, quem é receptor e assim sucessivamente. Como saber, então, quem é quem? Bom, a dica para isso está aqui ao lado. Vejamos, o gerador tem valor mais alto do que o receptor. Então, nós temos aqui, esse elemento com 15 volts, esse com 10 volts e esse com 5. Então, obviamente, o gerador nesse caso aqui será esse daqui, 15 volts. O que é que acontece então? Vamos ver, né? Como a gente está trabalhando com o sentido convencional da corrente, então esse sentido convencional tem que ser aqui, saindo do polo positivo. Então a corrente está aqui. Nesse caso eu não coloquei um valor da corrente, mas vamos dizer que esse valor também seja de 2, como na questão anterior. Lembrando que aqui é só um exemplo, esses valores são arbitrários. Então a corrente vai passar por aqui, vai vir para cá também, chegando por aqui. Como esse daqui ela entra pelo positivo e sai pelo negativo, esse daqui obviamente será um receptor. Então aqui nós temos a força eletromotriz e aqui nós temos a força contra-eletromotriz. Aí a pergunta para esse exemplo 2 será: qual a DDP entre A e B mais uma vez? Só que a gente observa esse circuito, ele vai de A até B e depois retorna para A. O que é que a gente faz então? Ignora todo o restante do circuito. A gente só vai achar a DDP entre A e B. E entre A e B, começa nesse ponto daqui, seguindo a corrente, e só termina aqui nesse outro. Então a gente vai utilizar, deixa eu marcar aqui, só esse trecho do circuito onde eu estou marcando de vermelho. Vai ser sempre assim? Não. Porque aqui eu acabei de pedir qual é a DDP entre A e B. E nesse caso a gente vai seguir o sentido convencional da corrente. Então vamos fazer aí o cálculo dessa DDP, né? Como é que faz? Utilizando a lei de Ohm generalizada. Começa aqui com o potencial em A, fazer aqui embaixo, Aí o primeiro elemento que a gente chega aqui, é um resistor, então fica menos essa resistência dele, que é 0,5, vezes o valor da corrente do circuito, que é 2. Lembrando, resistores são sempre negativos. Mais um resistor aqui, então fica menos 1, que é o seu valor, vezes a corrente, que é 2. Veja que, mais uma vez, negativo. E por fim, já vimos que esse daqui é um receptor, e o receptor, como ele retira energia, também é negativo. E o valor desse daqui é quanto? 5. Tudo isso tem que ser igual à voltagem nesse ponto aqui, que é o VB. Pronto, fazendo as operações, menos 0,5 vezes 2, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 5 repete, tudo isso é igual a VB. VA será igual a quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 8, isso é igual a VB. Então, VA menos VB, passando VB para esse lado, é igual a quem? A menos 8 que passa para lá, se tornando 8 positivo. Então, o que é que a gente conclui com essa questão? Que a diferença de potencial entre A e B, que é essa região demarcada, foi de 8 volts. Essa é a diferença de todo o circuito? Não, é a diferença apenas entre A e B. Para eu calcular de todo o circuito, eu deveria continuar aí fazendo de B até A, certo? Mas essa é a parte da lei de Ohm generalizada. Lembre sempre disso, gerador positivo, os demais elementos negativos. Onde eu não souber quem é gerador receptor, olho pelo valor. O gerador tem
valor mais alto do que o receptor. Para finalizar aqui essa parte, a gente também deve entender que, como a gente está trabalhando aqui com um sentido convencional, então os sinais vão ficar dessa maneira aqui, gerador positivo, receptor negativo. Se a gente inverter esses sentidos, o sentido real, é só trocar esses valores, então ficaria gerador negativo e os demais positivos.